Bom dia a todos e todas e bem-vindos ao Good Morning Trading de 9 de junho do ano da graça de 2026. Um trader. Falo de traders. Então, sexta-feira os semicondutores mais do que vacilaram. O índice do setor perdeu mais de 10% em uma única sessão, e isso não era visto desde março de 2020. Ontem, o mercado finalmente retomou o fôlego e nesta manhã a Ásia está se recuperando com bastante vigor. A questão que vai dominar toda a sessão, simples solavanco ou a primeira rachadura na euforia da inteligência artificial. Se soubéssemos, terminaríamos o mês bilionários. Então fica comigo até o final, eu vou contar para você a história de uma empresa que, durante uma primavera, foi a companhia mais valiosa do mundo. E o que a sua queda nos ensina 26 anos depois sobre a euforia de hoje, o passado ilumina o presente. Três questões principais vão marcar o nosso dia. Primeiro, saber se a recuperação dos chips parece sólida. Depois, digerir a conferência da Apple, que finalmente revelou sua estratégia de inteligência artificial. Voltaremos a falar bastante sobre isso. Por fim, vamos nos preparar para os números da inflação americana de amanhã, que dirão se o Fed ainda pode sonhar em baixar as taxas ou se Donald Trump pode continuar sonhando com isso para impulsionar, entre outras coisas, o mercado. Mercado imobiliário americano, então vamos dar uma passada rápida pelos mercados. Ontem à noite, o Wall Street cuidou de suas feridas. O S&P recuperou mais de 0,3%, o Nasdaq recuperou 0,86%, só o Dow Jones, que ficou praticamente estável em menos 0,16%. Por outro lado, na Ásia, esta manhã, o rebote foi muito forte em Seul. Ontem houve uma parada de baixa, eles cortaram os circuitos, fizeram exatamente a mesma coisa. No sentido oposto, o COSP, o índice coreano, teve uma forte recuperação. Foi tão forte que eles cortaram um circuito, mas desta vez para cima. É bem mais agradável quando é desse jeito. E os dois gigantes da memória, Samsung e a empresa Hynix, ganharam quase 6%. Então é um movimento massivo que também atingiu Tóquio, toda a região. E esta manhã, os índices americanos estão levemente, os futuros estão levemente no verde. Vamos olhar isso em detalhes com nossa análise técnica. Então vamos lá. Vamos começar pelos índices americanos, aqueles que estão no verde, o Nasdaq. Tivemos nosso repique ontem nos 29.000 na média móvel mensal. Recuperamos quase 600 pontos, praticamente 2%, um pouco mais de 2%, quase 3% em relação à mínima. E agora, por enquanto, graças ao que aconteceu na Ásia, especialmente com os sul-coreanos, a Bolsa da Coreia do Norte não é grande coisa. Isso precisa ser reconhecido. É claro que é um eufemismo. Temos o repique que nos mantém acima do ponto pivô mensal. Então, vou guardar isso na cabeça. O ponto pivô mensal está ligeiramente abaixo dos 29.150. Se voltarmos a tocar nele durante a sessão e vemos que há um repique nesse ponto. Isso pode ser um ponto de entrada bastante interessante, então, idealmente, de qualquer forma, abaixo dos 24.000, 24.500. Mas aqui vemos que o mercado quer subir novamente e, principalmente no setor de inteligência artificial e tecnologia, já que estamos recuperando um pouco mais de 0,5%. Mas isso de fato está realmente ligado à reversão de alta da Coreia do Sul. Isso também nos mostra a hipervolatilidade dos mercados. Atualmente, eles podem abrir com menos 10% e reabrir no dia seguinte com mais 8%, mais 10%. Então é preciso ter uma cautela extrema. Eu já tinha dito para vocês desde segunda-feira que seria na quarta-feira que as coisas iriam se decidir, especialmente com as estatísticas americanas. Mas estamos indo relativamente bem agora no Nasdaq, não é para sair comemorando. Ainda não recuperamos 50% da fase de queda. Mas, de qualquer forma, já começamos a reduzir. Já recuperamos mais ou menos um terço. De qualquer forma, o pivô mensal, a middle e sua mensal são realmente suportes nos quais podemos nos apoiar para memorizar e ter absolutamente nos seus gráficos. Caso contrário, você corre o risco de perder coisas extremamente importantes. O S&P 500 também está tentando se recuperar. Estamos longe de um WO. Por enquanto. Enquanto continuarmos acima dos 7.400, está tudo bem. A middle size um mensal também serve como proteção. No Dow Jones está meio termo, meio indeciso, não conseguiu se recuperar.
Também estamos muito longe de um W no Dow Jones, mas isso pode acontecer na quarta-feira. É realmente isso que todos os gestores de Wall Street estão esperando: saber se eventualmente o Fed poderá continuar com uma política de redução das taxas de juros, o que aliviaria todo o setor, todas as empresas endividadas, claro, todas as empresas que querem se endividar para criar valor e crescimento. Enfim, isso interessa ao setor imobiliário, interessa absolutamente a todo mundo e também interessa ao consumidor americano, que está super endividado. E eu lembro a vocês que eles compram nos Estados Unidos. A gente tem o reflexo do cartão de crédito com débito diferido. Eles compram até as férias no crédito, tudo, tudo, tudo no crédito. É uma vida a crédito, mais dinâmica. Mas, no fim das contas, quando todos ao seu redor estão endividados, você não está. Algo para se pensar. Vamos analisar os índices europeus. Então, o CAC 40, que ainda não foi inaugurado no momento em que escrevo isto. Esta análise sugere que o mercado provavelmente abrirá praticamente estável ou com uma ligeira queda, em qualquer caso acima dos 8.000 pontos. Aqui também vemos que o pivô mensal funcionou maravilhosamente bem. E também aqui é um range de 15 dias no CAC 40. Não há decisão alguma, então vocês conhecem o princípio dos ranges. A gente espera. Se descer até a parte de baixo do range, não se apressa para comprar. Espera para ver se o rebote realmente acontece e aí tenta comprar, mas não no ponto mais baixo do range. Nesses casos não é possível, porque aí é antecipação e isso é arriscado, muito arriscado. Se rompemos o range, por outro lado, tendo já feito um rebote no ponto mais baixo do range, como ontem, bom, aí podemos pegar uma pequena posição e isso nos leva de volta ao meio do range e o ganho geralmente é realizado quando voltamos ao meio do range. Eu realizo o lucro, espero novamente para ver se vamos descer e, eventualmente, se houver um novo rebote na parte de baixo do range. Isso é algo bastante conservador, mas é exatamente o que se busca na bolsa. Não assumir, não correr riscos tentando fazer operações, com a maior taxa de acerto possível. No DAX, os 24.500, a mínima da semana anterior, perfeitamente respeitada pelo mercado, é praticamente um caso clássico. Olhe só os 24.500. Tocamos, descemos, chegamos exatamente nos 24.500 e depois o preço volta. Então é importante monitorar bem essa zona. Se você está no DAX, se voltarmos para essa região, assim como no Nasdaq, isso pode funcionar muito bem. O ouro continua caindo, isso não muda. O Bitcoin também continua caindo, isso não muda. Então, tivemos ontem o menor valor do ano, caímos abaixo dos 60 mil. Agora tivemos um repique técnico, recuperou 5% porque passamos abaixo dos 60 mil. Ainda bem que houve esse repique técnico, senão o próximo suporte estaria por volta dos 50 mil dólares. Então, tivemos esse pequeno repique, mas há 15 dias estávamos ainda 20% mais altos. Então dá para ver que não está muito, muito, muito atraente comprar Bitcoin nesses últimos 2 meses. E agora as coisas estão se acalmando um pouco, basicamente foram lançados um pouco menos de mísseis. Isso realmente parece com o que está acontecendo no Oriente Próximo e Médio, já que afeta os dois ao mesmo tempo. Ontem foi assim: eu te mando mísseis, você responde com mísseis, Donald Trump acorda de manhã e diz: parem de mandar seus mísseis, isso não é certo. O professor começa a gritar e os iranianos dizem: ok, vamos parar de enviar mísseis. E os israelenses dizem: bom, ok, não temos escolha. Um pouco menos entusiasmados, no entanto, os israelenses. Então, há um lado um pouco reconfortante nisso, que é o fato de eles obedecerem ao professor. Depois, será que o professor é realmente reconfortante? Isso já é outra questão. É uma outra problemática. Vamos. Então, vejam só um pouco o clima. Então, vou voltar ao que eu tenho, ao que eu considero. O assunto do dia, ou pelo menos de ontem, é que a Apple finalmente saiu da toca. Ontem à noite, em Cupertino, no QG da Apple, eles realizaram a conferência dos desenvolvedores. E foi a última vez que Tim Cook, como CEO, participou e apresentou. Ele passou o bastão pro John Ternus,
Isso mesmo, né, Janus? É John Ternos. Assim, em setembro, a marca foi revelada. Finalmente, estávamos aguardando sua estratégia de inteligência artificial há mais de um ano. Reproduza e resula. Grosso modo, é uma Siri que foi completamente redesenhada, como sempre, um pouco mais contextualizada. Nós realmente não sabemos o que isso significa. Parcialmente baseado no modelo Gemini do Google, isso sim é inteligente. Isso significa que eles vão pagar o Google para usar a tecnologia Gemini, em vez de gastar bilhões e bilhões para talvez ficarem para trás. Eles pensam, vamos investir naquele que nos parece o mais estável. No fim das contas, eles acabam fazendo dele um parceiro sem precisar gastar centenas de bilhões de dólares para tentar entrar na disputa. Então a reação do mercado, bom, honestamente não foi entusiasmada. A ação caiu quase 2% e, bom, isso é um pouco fiel aos velhos reflexos de comprar no boato e vender no fato. E aí, bom, Siri diz Siri, ou Siri, acorda Siri. Vejam, isso também não funciona o tempo todo. Quando funciona, funciona. E quando não funciona, bem, não funciona, então não é lá essas coisas. Para os analistas, eles estão positivos em relação à ação. Apple, mas eles veem a ação indo de 321 dólares para mais de 400 dólares, o que faz uma diferença enorme. Mas, na verdade, o cenário só saberemos mais ou menos lá para o outono, em setembro ou outubro deste ano. É preciso esperar 3, 4, 5 meses para saber se, afinal, o novo Siri vai ser adotado por quem? Pelos usuários. Então, a grande força da Apple é que existem milhões, dezenas de milhões de idiotas como eu que compram o modelo mais recente sempre, porque é ainda melhor, com uma câmera que eu não uso, que é ainda melhor, com vídeos extraordinários e eu nunca faço vídeos, mas pronto, sou viciado em Apple. Assumo a responsabilidade por isso e isso me faz feliz. Além do mais, ei Siri, toque minha música. Bom, isso funciona bem, funciona melhor que a Samsung, pelo menos. Olha, esperem, eu tenho até um segundo. Ei Siri, toca a música. É, mas não faz estéreo, por isso que não funciona. Bom, eu não tenho um terceiro, só tenho dois. Um pro trabalho e um pessoal. Não sou traficante de droga, pode ficar tranquilo. Senão eu teria um terceiro, seria o do meu advogado. Vou falar muita besteira. Isso me diverte, é o que importa. Se diverte vocês, não sei, mas eu tô me divertindo. Enfim, Apple. Na verdade, não sabemos o suficiente. Será que as pessoas vão adotá-lo? E se houver um ecossistema lucrativo dentro disso, então a Apple certamente está sendo inteligente. Eles não investiram bilhões e bilhões em pesquisa, desenvolvimento ou a tecnologia de quem investiu bilhões e bilhões em pesquisa e desenvolvimento. Essa é uma estratégia muito menos arriscada. Não é que eles não tenham dinheiro, mas eles estão apenas esperando para ver quem será o líder final. Mas, em todo caso, eles não querem ser líderes em inteligência artificial. Eles querem usar um modelo que funcionar melhor. A macrofotografia do dia está extremamente tranquila. Hoje, esperando. Amanhã você entenderá. Então veja, temos uma recuperação que é real, mas continua extremamente frágil, precisa ser confirmada. Na minha opinião, ela não será confirmada antes de quarta-feira, porque na quarta-feira tudo pode mudar. Pode ir para um lado ou para o outro. Basta a inflação de amanhã para embaralhar tudo de novo, não é? Mesmo que a inflação americana esteja alta, eles não vão baixar os juros. E se a inflação vier muito abaixo do esperado, talvez isso dê uma margem para o Fed baixar os juros e aliviar todo mundo, com Donald Trump gritando baixar, 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 baixar. E também assinando a paz, então Donald Trump continua aguardando. Agora, a pequena anedota do dia que eu tinha prometido para vocês. Março de 2000, uma empresa chamada Cisco, isso te diz alguma coisa? Por algumas sessões ela se tornou a empresa mais valiosa do mundo, valendo mais de 500 bilhões de dólares. Hoje estamos falando de trilhões, mas na época eram 500 bilhões de dólares. Era totalmente alucinante o que a Cisco fazia naquela época. Ela vendia as pás e picaretas da corrida do ouro da internet. Exatamente o mesmo papel que hoje desempenha um certo fabricante de chips. Para quem não está acompanhando, é a Nvidia. Mesmo assim, em 18 meses, ela perdeu quase 80% do seu valor.
Do auge, que inventa os bilhões. 18 meses depois, bam, menos 80%. Não é porque a internet fracassou, vocês são a prova disso. Todos nós estamos na internet. Mas porque o preço correu longe demais, rápido demais, à frente da revolução. E isso é uma lição que precisamos guardar em uma frase. Uma revolução pode ser bem real. Tivemos a revolução da internet, estamos no meio da revolução da IA, mas a ação já pode estar cara demais, supervalorizada demais. Nunca se esqueça disso. Cisco, o auge da bolha da internet, menos 80%. Nvidia, o auge da bolha da IA? Vamos ver. Bom, obrigado por ter compartilhado esse momento comigo. E se você está curioso, eu te convido a conhecer o meu universo. 5 canais no YouTube: Trading, Economia, História, Psicologia e Notícia. Eles estão em fase de lançamento, aquecimento, rodagem. Vocês terão acesso a eles amanhã, mas é isso. Estou falando disso para animar vocês também um pouquinho. E teremos 2 encontros diários, o Good Morning Trading, que vocês já conhecem, e depois às 18 horas teremos o encontro do Good Evening Chronicle, onde vou revisitar um pouco as notícias do dia, com o meu olhar que eu diria ser pertinente. 5 canais, 2 programas diários, só um hábito para adotar, se inscrever. E aí, normalmente, a inteligência artificial não funciona, é tipo a Siri. E é aí que vai disparar a Siri, vocês vão ver. Além disso, eu não tenho mais isso, eu não sei mais. Deixe-me fazer isso de novo. Transmissões diárias nos canais 1, 5 e 2, apenas um hábito a adotar. E bem, é isso aí, inscreva-se, mas não podemos mais ver, não é grande coisa, e continue curioso. Seu P. Eu volto, mando beijos e te vejo amanhã. Tchau! E quando eu digo tchau, deveria ser interrompido. Seria bom, Siri, eu te dou minha playlist.